Presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, acompanha o senhor nessa agenda aqui. Ele é autor de uma proposta alternativa para renegociar a dívida de 160 bilhões de reais que Minas tem com a União e que substituiria o regime de recuperação fiscal. Eu queria saber, o senhor já disse que é um apoiador dessa proposta, se o senhor descarta a possibilidade do regime de recuperação fiscal e se o governo federal tem interesse em assumir, por exemplo, a CEMIG e a CODEMIG. Eu não vou dizer o que o governo federal tem interesse de assumir. Eu só vou te dizer que eu fiquei muito feliz quando o presidente do Senado apresentou a proposta, ele junto com o ministro Alexandre Silveira. Ou seja, essa proposta ela está nesse momento no Ministério da Fazenda. O Haddad está estudando, o Haddad também demonstrou interesse nessa proposta. Olha que a Fazenda der ok, nós vamos então conversar com o governador para saber se é possível fazer um acordo. Eu não vou dizer o que vai entrar nesse acordo, se vai entrar a CEMIG, se não vai entrar, porque eu não tenho ainda um parecer do Ministério da Defesa. Mas o que nós queremos é fazer um acordo, porque não interessa para nós também termos os estados endividados sem nenhuma capacidade de investimento. Vamos ser francos, o povo de Minas sabe que o Pimentel teve muitas dificuldades de governar Minas Gerais por conta dessa dívida. O Pimentel ficou devendo para fornecedores, ficou devendo para prefeito, ficou devendo para o servidor público. O Pimentel ganhou uma ação que a ministra Rosa Weber deu a liminar para ele parar de pagar a dívida, só que ele perdeu as eleições, o Zema assumiu e, portanto, o Zema pôde colocar a economia de Belo Horizonte e de Minas Gerais em dias, porque deixou de pagar a dívida. Agora tem que pagar porque termina em abril. Então, o que nós queremos? Nós não queremos sufocar Minas Gerais. Nós queremos, dentro daquilo que for possível, construir um acordo, não só com Minas, com outros estados brasileiros, para que a gente possa resolver o problema do endividamento dos estados brasileiros, para que as coisas possam voltar à normalidade. Na época das eleições de 2022, o ex-presidente sufocou os governadores com a redução do ICMS, numa tomada de atitude eminentemente eleitoral, sabe? Os estados ficaram ainda mais endividados, ficaram com mais dificuldade. Então, Edileno, quando terminar a nossa entrevista hoje, a apresentação do PAC, era importante que a imprensa de Minas Gerais fizesse uma comparação entre o que foi feito em Minas Gerais nos meus 2 governos passados e da Dilma. Era importante que fizesse uma comparação com o que aconteceu no governo Temer, no governo Bolsonaro em Minas Gerais, qual foi o metro quadrado que foi feito em Minas Gerais de qualquer coisa, e compare o que vai acontecer agora em Minas Gerais. Porque eu, Edilene, olhando, talvez para a jornalista mais importante de Minas Gerais, eu tenho orgulho de dizer o seguinte: eu duvido que na história de Minas Gerais, um presidente da República colocou mais investimento aqui do que eu coloquei nos 2 mandatos meus, quando o Aécio era governador. E agora, com a apresentação desse PAC, eu vou falar que eu duvido que apareça um presidente da República que coloca à disposição de Minas Gerais 121 bilhões de reais de investimento para o futuro de Minas Gerais. E eu faço isso, sabe por quê? Eu faço isso não porque eu tenho amizade com o governador ou não tenho amizade com o governador. Eu faço isso porque o povo de Minas Gerais é o 2º estado mais importante da federação. É um estado extremamente importante do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. É um estado que eu tenho um carinho especial, porque aqui eu já tenho muita história com o Vale do Aço, com o Vale do Mucuri, com o Vale do Rio Doce, com o Vale do Jequitinhonha, com o norte de Minas Gerais. Então eu faço isso pelo compromisso que eu tenho. Eu queria terminar essa pergunta colocando uma coisa. Eu vinha muito a uma cidadezinha chamada de Itinga, às margens do rio Jequitinhonha. E toda vez que eu chegava naquele rio Jequitinhonha, que é para atravessar para Itinga, aparecia uma balsa, um homem com uma vara de bambu, sabe, que ele tinha um caroço no peito de tanto colocar aquela vara de bambu para empurrar a balsa. Uma vez eu prometi para ele: se eu ganhar as eleições, eu vou vir fazer a ponte Itinga. Ganhei as eleições, voltei a Itinga, levei a Vale do Rio Doce, levei a Uzi Minas, e a Vale e a Uzi Minas assumiram o compromisso comigo de fazer a ponte. E eu, graças a Deus, fui inaugurar a ponte, sabe? Lamentavelmente o Balseiro tinha morrido, ele não estava mais vivo para ver a ponte que a gente inaugurou lá. Então, o Vale do Jequitinhonha, eu tenho uma relação desde
do bispo, o Dom Rezende, que era uma figura extraordinária. Então, eu quero ajudar essas pessoas. Nós vamos renegociar a dívida do pessoal, sabe, por conta da seca. Sabe, são praticamente 586 contratos, são praticamente 8 bilhões de reais que estão envolvidos aí. A gente vai renegociar a dívida velha e a gente vai discutir como facilitar para que no futuro essas pessoas voltem a plantar outra vez. Então, nós vamos cuidar desse país, Odilene, como eu falo o seguinte, eu não quero governar, eu quero cuidar. A palavra correta é cuidar da família, é cuidar da criança. Por isso é que na educação a gente está fazendo uma revolução. Não sei se você sabe, eu e a Dilma fizemos 44 institutos federais aqui. Eu vou anunciar mais 8 institutos federais de Minas Gerais. Na história inteira, Minas Gerais só teve 22. Nós, em poucos anos do PT, já vamos fazer ao todo 50 institutos federais em Minas Gerais. E ainda é preciso fazer muito mais, porque Minas é muito grande. Então, é essa Minas, sabe, que nós vamos tratar com muito carinho, com muito respeito, independentemente da relação pessoal entre presidente e governador.